Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos para resolver aqui uma aula, um exercício de grafos, ok? O que vem a ser grafo? Grafo é um conjunto de pares ordenados. Aqui eu tenho, por exemplo, um grafo G1 formado pelos pares ordenados que pertencem ao R2. O que isso quer dizer? Quer dizer que, neste caso aqui, ó, tanto x quanto y fazem parte do conjunto dos reais, tá bom? Estão aqui, ó, num plano cartesiano, x e y. Então, deixa eu já desenhar aqui, ó. Nós temos o plano cartesiano x e y. Eu vou até tirar essas linhas, eu acho que não são tão necessárias nesse aqui, né? Pois bem, aqui nós temos o plano x e y, tá? E aí, gente, ele diz o seguinte, ó, na primeira, tal que x é igual a 4 e o y pertence ao intervalo, isso aqui é o intervalo que vai entre -2 e 4. Então, começa que os dois são números reais, tá? Os dois estão nos números reais. Se estivesse falando então, neste caso aqui, quando não tem exceção, não são pingos, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que aqui, né, eu tenho que o x ele está bem aqui no 4, né? E o y ele vai entre o -2 e o 4. Então ele vai mais ou menos até aqui nesse 4 aqui. Vamos supor que estivesse falando que o y pertence aos números naturais. Então, neste caso, eu teria todos os x igual a 4 e o y entre -2 e 4, incluindo os dois, porque está fechado tanto aqui quanto aqui. Não é isso? Então, ficaria assim, ó, um pingo no -2 e 4, um pingo no -1 e 4, outro aqui, tá bom? Ó, eu vou colocar somente pingos porque o y pertence aos naturais. Melhor dizendo, aos inteiros, né? Porque vai incluir o -2 e o -1 já são inteiros. Porém, como ele não falou nada, pelo contrário, ele usou até aqui reais, então, na verdade, ele vai incluir todos os números aqui dentro, tá bom? Aí vai ser uma reta, em que todos os valores dessa reta, o x é igual a 4, confere, qualquer valor aqui, x é igual a 4, e qualquer valor de y está entre -2 e 4. Podia ser diferente? Claro que podia. Vamos supor, eu vou pegar esse mesmo G1 aqui, e vamos imaginar que o x tivesse um intervalo. Olha, o x está entre 4 e 0. Melhor dizendo, entre 0 e 4. Fechado nos dois. Bom, assim como aconteceu aqui, ó, em uma dimensão, vai acontecer com o x. Só que ele vai até o 0. Tá certo? Então, vai ser toda essa área compreendida do x até o 0 e do -2 até o 4. É só isso, professor? É. Aí, gente, tem a seguinte situação. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, conectivos e conectivo ou. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando eu falo e, tem que necessariamente, é como se fosse interseção. Tem que pertencer a um e tem que pertencer ao outro. Quando eu falo ou, pode ser tanto um quanto o outro. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Acompanhem comigo aqui. Vamos supor que eu tivesse lá uma relação que vou pegar até o modelinho que está aqui. Olha, vamos colocar um G5 igual a XY pertencente aos reais ao quadrado, né? Tal que, vamos imaginar uma funçãozinha, y igual a x mais 1 e x igual, melhor dizendo, y igual a menos x. Pronto. Quando eu traço o e, vai ser somente o ponto que faz parte desse e desse aqui, ou seja, a interseção entre as duas retas. Quando eu coloco ou, é necessariamente as duas retas. Na hora de você desenhar o gráfico, vai ser a mesma coisa, mas na hora de destacar a sua resposta, vai ser diferente. Okay? Então, vamos lá. Eu vou fazer, por exemplo, o caso do e. Então, o caso do e, eu venho aqui, vou traçar um gráfico
Bom, então, gente, olha só. O gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Tá o gráfico. X e Y. Esse aqui, ó. Para você fazer o gráfico de y igual a x mais 1, basta você zerar um dos dois. Você vai, sempre que você zerar, por exemplo, o x igual a 0, o y igual a 1. Então, um ponto é aqui, tá? No x no y igual a 1. E se o y for 0, x igual a menos 1. Então, professor, eu não entendi. Bom, isso aqui, gente, é porque eu estou só traçando o gráfico. Essa aula aqui é aula de conjuntos, mas é bom você ter já uma introduçãozinha de montar gráficos. Que você vê lá em Introdução ao Cálculo. Tem até vários vídeos de fazer gráfico aqui no canal. No final do vídeo eu deixo um link aí para vocês. Tá bom? Não ficou uma reta, mas é uma reta. Tá bom? Bom, y igual a menos x é uma funçãozinha. Essa aqui é fácil de fazer. Ela vai vir bem aqui, ó. Tá bom? Bem no meio aqui. Ficou meio zoado isso aqui, mas é mais ou menos isso aqui assim. Tá? Bom, e aí? Se eu estou falando ponto E, eu estou necessariamente pegando o ponto que é comum aos dois. Então, como resposta, você vai responder que a resposta disso aqui é o ponto que vai estar comum aos dois aqui. Para fazer o ponto que está comum aos dois, você sabe que tanto o y quanto o x são iguais. Ou seja, se eu fizer x mais 1, que é o y do primeiro, tem que dar o do outro. Então, vai ficar, passando x para cá, vai ficar 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. Ótimo. Se o x vale menos meio, se eu substituir nesse aqui, por exemplo, eu vou ter y igual a meio. Então, eu já tenho certeza que a resposta desse aqui, a resposta desse grafo é o par ordenado menos meio e meio. Que é exatamente esse ponto aqui. Isso no E. Agora, se for ou, você pode até traçar o gráfico aqui, aí você pode justificar aqui, olha, por haver o conectivo ou, é a junção dos dois gráficos. É um ou o outro. Ok? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí.